suas Bíblias no Salmo 19. Vamos falar sobre o tema As Vozes que Importam. As vozes que importam. Deixa eu ver como é que está a atenção das crianças. Vamos juntos, crianças, qual é o tema? As vozes que importam. Isso aí. Só o Ramon que prestou atenção. Vamos falar com ânimo aí, todos. Salmo 19. Eu tive a experiência de olhar para o Salmo como um salmo, por um lado, muito fácil de ser estudado, né? Ele sozinho já tem uma estrutura muito gostosa ali e os assuntos são bem compreensíveis e já conhecido, inclusive as doutrinas aqui conhecidas, então vai nos ajudar bastante. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Apesar de sentados, irmãos, leitura geralmente a gente põe de pé para poder fluir mais, mas vamos ler juntos. Eu ia ler só, vamos ler como igreja. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam de fato agradáveis diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ouça. Consegue ouvir a música? Eu consigo ouvi-la em qualquer lugar. No vento, no ar, na luz. Está ao nosso redor. A gente precisa se abrir. A gente só precisa ouvir. É assim que começa o filme O Som do Coração, e é um filme americano, 2007. O gênero é drama e é dirigido por Kirsten Sheridan e escrito por Nick Castle e outros, são da área de produção e tudo mais. E o filme conta a história de um menino prodígio em música. Ele aprende a tocar e até a dirigir orquestra, reger orquestra, numa velocidade histórica jamais vista. E no final, por causa da música, ele reencontra seus pais. E ele era órfão, né, de pai e mãe. E a mensagem do filme
de que a música é uma linguagem universal e o amor verdadeiro cria vínculo que nem o tempo, nem a distância, nem as circunstâncias conseguem destruir. E eu lembrei, irmãos, do filme, a partir do Salmo 19, porque o Salmo fala da voz da criação, da voz da Escritura e da voz do coração transformado pela palavra. Não sei se vocês já observaram, a partir da leitura, que esse é o assunto. A voz da criação, a voz da Escritura e a voz de um coração transformado pela palavra. Essas são as vozes do Salmo. Por exemplo, o Salmo começa mostrando que o silêncio do cosmos é uma sinfonia sem palavras, ou seja, o universo é o mensageiro de Deus. Mas toda a Escritura mostra que os homens não conseguem ouvir. Toda a Escritura mostra que ela é a voz salvadora de Deus, mas também os homens não sabem ouvir. Consequentemente, seus corações não respondem para Deus como Deus merece. Porque sem Cristo nós somos mais que cegos, surdos e mudos. Sem Cristo, o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Então os céus proclamam, mas ninguém ouve. A palavra fala, mas também não se ouve. E há quem chegue à loucura de galgar as posições mais elevadas da academia, do academicismo, cientistas com mais do que doutorado, e tudo isso para dizer, Deus não existe, o ser humano veio do macaco. Aí você começa, às vezes até uma criança, não sei se já contei para vocês da história de um ateu dizendo para o seu filho que tudo que passou a existir de uma explosão. E aí explicou cientificamente tudo mais, se bem que não tem como explicar cientificamente, mas tudo bem. E o filho, com uma pergunta só, destruiu o argumento. Perguntou: pai, mas quem colocou a bomba lá? Quem provocou a explosão? Porque alguém tem que ter explodido esse negócio aí para ser desse jeito. Não sei também se você conhece aquela outra história do ateu que está dizendo para o seu filho, porque nós éramos ateus, ou seja, ele, a esposa e os filhos. E ele está mostrando ali, explicando, olha que absurdo os que acreditam na Bíblia, acreditam que existe um Deus que sabe tudo, que não foi criado, mas criador de todas as coisas. E aí explica a teologia reformada bonitinho. Então, é por isso que nós não cremos em Deus. Isso tudo é absurdo. Aí vem um homem que é Deus, que fez homem e que nasceu, que não sei o quê. Aí no final o filho pergunta: pai, mas Deus sabe que nós não cremos nele? Você vê, é a loucura humana negar Deus. Mas também, irmãos, toda a Escritura, não só o Salmo, mas o Salmo começa afirmando isso, que enquanto a natureza nos mostra o poder de Deus, apenas a Escritura nos mostra o Deus Pai. Enquanto toda a Escritura afirma que a natureza revela o arquétipo, a Bíblia, a palavra de Deus, revela o Trino Redentor. E o coração do eleito é transformado pela palavra de Cristo por meio da pregação fiel num culto santo. É isso que a palavra nos mostra. Então, por isso eu disse que é um salmo fácil de entender, porque tem uma estrutura simples, né? Revelação geral, revelação especial e a resposta humana. Essa é a estrutura do texto. Revelação geral, especial e resposta humana. Então, versos 1 ao 6, revelação geral, ele fala do cosmos, ele fala do sol, é uma linguagem visual silenciosa. Versos 7 a 11, revelação especial,
A lei de Deus é a palavra de Deus, uma linguagem verbal específica. E versos 12 ao 14, a resposta humana, petição, purificação, né? Senhor, olha para o meu interior, que as palavras dos meus lábios, né? Petição, purificação. Então, na revelação geral, ou seja, na voz de Deus na criação, nós vemos que a glória de Deus é visível, universal e majestosa. Na revelação especial, a voz de Deus na Escritura, a palavra de Deus é perfeita, é restauradora e majestosa. Você não pode olhar para a palavra com desprezo. E, por último, a resposta humana é o arrependimento e a busca por integridade diante do Redentor pela fé que recebeu. Porque a voz da criação não conseguiu produzir nada no coração, mas a voz da palavra, de Deus pela palavra, foi poderosa para transformar aquele coração, para produzir uma resposta. Então Deus providenciou e deu tudo que esse morto precisava para viver. E vivo, voluntariamente ele responde, com fé, com arrependimento, com obediência, com integridade diante do Senhor, buscando o Senhor, como o Senhor merece ser buscado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscou ao Senhor, porque o próprio Deus deu essa condição. Então não iria obter outro resultado. A voz do Senhor é poderosa. Ela é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não tem como um morto não atender a sua voz e não viver quando ele fala. É uma graça eficaz, é uma vocação eficaz, porque Deus fala e faz ouvir, e para isso ele cria. Então essa é a estrutura: criação, lei e oração, ou a voz de Deus na criação, a voz de Deus na Escritura e a voz do coração convertido, que foi alcançado. E, irmãos, não percam o fio da meada para entendermos aqui a relação dessas vozes. Imagine o único ser não criado, mas criador de todas as coisas, eternamente inesgotável em cada atributo, e todos os atributos misteriosamente unidos, inseparáveis, se qualificando de maneira que você não pode olhá-los separadamente, senão você caricaturiza Deus. E aí você não pode dizer que Deus é só amor, porque então esse amor que você está vendo não é o amor de Deus, porque o amor, o Deus que é amor, é um amor justo, e você tem que olhar o Deus que é justiça, da mesma forma que está olhando o amor, porque esse amor é justo nessa justiça que ele é. Da mesma forma ele é santo, e esse amor é santo. Da mesma forma que ele é perfeito, esse amor é perfeito. Da mesma forma que ele é eterno, esse amor é eterno. Então você não pode olhar fora da Escritura para o ser de Deus como ele é, mas imagine esse ser inesgotável em todo o seu ser, um amor inesgotável, uma justiça incomparável, uma santidade também que não tem como ser medida, se deixando ser conhecido pela bondade de se presentear para alguém num casamento especial incomparável, uma aliança. Imagine esse ser, o Deus que não precisa de nada nem de ninguém, aí ele se presenteia para alguém numa aliança de um casamento incomparável, porque é isso que é a salvação em Jesus, é a aliança de um casamento incomparável. Como, irmãos? Quando você olha biblicamente para esse ser, como não louvar a sua bondade? Como não glorificar a sua aliança? Como não cantar o seu ser, a sua glória, a sua majestade? Como não exaltar o seu amor?
Se olhar que você foi amado do jeito que você está aí, não porque Deus quer você como está, mas você, sem mudar nada, Ele te amou com um amor eterno. E por isso Ele te transforma, óbvio. Mas você não fez nada para merecer esse amor. Porque, irmãos, Deus não precisava criar o que criou, e muito menos escrever o que escreveu, nem como. Não precisava. A necessidade é somente nossa, somente nossa. Não existe nada da criação, nem nada que é ensinado a palavra que seja uma necessidade de Deus. Não existe. É tudo necessidade nossa. Somente nós é que precisamos. Mas Ele criou todas as coisas como metáforas de seu incomparável ser, para o ser humano conhecê-lo pela criação. E apesar da rebelião humana contra a soberania divina, Deus se comprometeu com a aliança de salvação por meio do Filho. Ele se compromete, Ele se submete. Ele assume um compromisso, irmãos, para ter que cumprir depois, com obediência. Sendo que Ele é Deus, o soberano, sobre tudo e sobre todos. O Filho, que é Deus, que se fez homem, não precisando obedecer a lei nenhuma, se submete à própria lei para obedecê-la. Pense vocês nisso. E soberanamente esse Deus conduziu a história e usou homens para escreverem sem erros a respeito dele, de tudo isso, dessa aliança, para o conhecermos, e deixou esse ministério aqui da pregação fiel, por meio do qual Ele concede a fé salvadora, para que o eleito possa ouvir. Vocês estão ouvindo? Ouvir a sua voz, até que o seu coração responda com a fé verdadeira, o arrependimento para a vida e a obediência agradecida, imediata, humilde e sincera. Deus fez tudo isso. E essa é a relação das vozes aqui no Salmo. Deus fala pela criação, Deus fala pela Escritura, para o eleito responder com fé, arrependimento, integridade e louvor. Essa é a relação das vozes. São as vozes que importam. Só importa a voz de Deus e a que Ele fala que importa. E a única voz que importa, fora dele, é a que a graça dele produz no coração do pecador. O que é o louvor? Louvor é isso. É Deus se revelar, glorioso como é, e ensinar a criatura a reconhecê-lo como ele é. É isso que importa. Fora isso, nenhuma voz importa, nem a do diabo, nem a dos homens sem Cristo, nos seus pecados, opiniões nenhuma importa, nem a minha, nem a sua, sem Cristo, sem a palavra, fora da palavra, não. O que importa é a voz de Deus e a resposta que essa poderosa voz produz no coração do pecador, isso importa. Fora isso, o resto é juízo, é condenação. Hoje a humanidade está governada por vozes, tudo fora de Deus. As pessoas vivem por vozes fora de Deus. Uma dureza de reconhecer Deus, de cantar a Deus, de elogiar Deus, de agradecer a Deus, de adorar a Deus, de engrandecer o seu nome, de ser grato. Às vezes até no sofrimento e na dor, como disse o profeta, que graças ao Senhor, porque eu passei pelo sofrimento, pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos, porque se não fosse, eu não aprenderia. Eu me conheço, e o Senhor me conhece muito mais, e o Senhor, à semelhança de um médico, tratou da enfermidade do meu coração, fez um transplante de coração, tirou de pedra, colocou de carne, porque o Senhor me conhece, sabia qual era a minha enfermidade e qual seria o tratamento para resolver. E Ele então agradece. Foi bom ter passado por aflição. Não que a aflição transforme, Ele está reconhecendo,
o Senhor soube a dose correta para me sensibilizar a ouvir a palavra, porque é a palavra que transforma. Mas muitas vezes o coração está insensível e Deus usa esses recursos apenas para despertar. Me ouça, você não está me ouvindo não? Às vezes a gente não chega nesse limite com as crianças. Filho, você não está ouvindo o pai e a mãe. É isso mesmo. Olha, a palavra de Deus diz que o pai que ama dá a varinha. Então vem cá, estou controlado. O papai não está descontrolado. O papai está preocupado com a sua vida com Deus. Aí a criança já começa a dar mais atenção. Não é assim? Mas você percebe, a atenção ainda não é a que ela precisa. Você percebe que a atenção dela é apenas, eu não quero apanhar. É só isso. Ela não entendeu a mensagem ainda. Filho, veja, você precisa ter prazer em obedecer o pai e a mãe. Nós somos autoridade. E é na mesma hora que mandar, sem titubear, sem demorar. Obediência tardia é desobediência, filho. E ele não, está ali de olho na varinha. Eu não quero é a varinha. Aí você diz, isso aí é só a criança. Não, você e eu, se a gente não tiver governado pela palavra, a gente faz isso. Aí eu vim domingo para a igreja porque eu não quero ir para o inferno. Então, você está do mesmo jeito. Se você fosse um criminoso preso, a pergunta que você iria responder era: você quer ser liberto da prisão? E você ia dizer, quero. Era só isso. Você não iria para aquela outra posição. Não, eu não quero ser liberto da prisão. Eu quero, primeiro, receber uma nova natureza, onde eu não seja mais criminoso em área nenhuma. Você não ia por esse caminho. Da mesma forma, é uma pessoa sem Cristo. Só não quer ir para o inferno. Mas não quer amar Jesus. Não quer reconhecer Jesus. Não quer se deleitar no verdadeiro Cristo. Não quer ser completa e radicalmente transformado. Não quer. Ele acha que não tem isso tudo para se transformar, para ser transformado. Não, o orgulho dele, pastor, o senhor é que é insensível. Não é meu orgulho não, é a minha opinião. É que ninguém me entende. A depressão dele, é culpa de todo mundo. Ninguém me entende. Sabe pelo que eu estou passando? Se o senhor passasse pelo que eu estou passando, vamos trocar. Vamos fazer um testezinho, né? E assim é. O coração que está fora de Deus. Por quê? Porque não aprendeu a ouvir a Deus. A graça não alcançou. Essas vozes não importam. Tanto que quando Jesus voltar, tudo que Satanás falou não vai valer de nada. Tudo que os demônios falaram também não. E o que os homens falaram e escreveram, e as bibliotecas, e os livros, e as academias, nada vale. Só a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. As palavras de Cristo permanecerão eternamente. Portanto, somente a resposta que a graça produz no coração humano também importa para Deus. Fora isso, mais nada. Mais nada. Essa é a relação, irmão, dessas vozes. E aí eu faço semelhante ao filme. Você consegue ouvir a voz de Deus? Você já reconhece a voz do Filho de Deus? Você já consegue se alegrar com a voz de Cristo? Você segue a voz de Cristo em tudo, em todas as coisas. Porque o Salmo 19 mostra que o Deus que governa as galáxias também governa os sentimentos, as vontades e os pensamentos mais secretos do seu povo, por meio da palavra. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração está dizendo isso. Deus não governa somente as galáxias. Deus governa os pensamentos, sentimentos e vontades. Por isso, seu povo louva. Não há como ser governado por Deus e não louvar a Deus como Deus merece. Não há como. Por isso,
a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, parágrafo 5, diz que um dos elementos de culto é cantar salmos com graça no coração. Em outras palavras, significa que você vive uma vida de culto, não somente o culto daqui, esse encontro nosso, mas você já vive para Cristo em todo o tempo. Você já o louva, você já o exalta, você já o reconhece. Em todas as circunstâncias. E então você se preocupa com isso. É a palavra de Deus governando você. Então hoje aprenderemos sobre a voz de Deus na criação, na palavra e no coração do cristão, como evidência do amor indestrutível, produzindo a voz de fé e arrependimento e integridade do coração para com o seu amado Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu acho que não estou forçando a barra quando eu digo que, então, uma das mensagens ou um dos temas apresentados aqui é esse amor que João, em João 3,16, não consegue comparar quando ele diz porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Se a gente fizer o link em toda a Escritura, você está vendo esse amor, porque Deus se revelou assim, pela criação, pela palavra. O ser humano abandonou a criação e ele foi para a palavra. E ele deu seu filho e se revelou, porque a revelação de Deus é pelo filho. Ninguém conhece o Pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. E o filho é a expressão exata do ser de Deus. Por quê? João 3,16 diz, não tem como comparar, é o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez tudo isso. De tal maneira. O abandono, irmãos, do pecado e a obediência fiel só são possíveis no coração que recebe a capacidade de ouvir a Cristo e responder com fé. Afinal, as vozes que importam são a voz de Deus na criação, a voz de Deus na Escritura e a do coração do eleito em arrependimento, integridade e louvor a Deus por amor a Cristo, pela fé salvadora. Então, a primeira lição está aí nos versos 1 ao 6, a voz da criação, revelação geral, o Deus que se faz ver. Você observa que nos versículos 1 ao 6, Davi descreve a glória de Deus no céu e o sol que percorre o seu caminho. E o sentido é de que Deus se manifesta a todas as nações através da natureza, os céus, o sol, as estrelas. Ou seja, é uma linguagem universal. Não há desculpa para quem não ouve. Por isso que Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem pelas coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O sol como noivo apenas significa o seu vigor no anúncio da majestade de Deus. Tem gente que faz a interpretação dizendo, não, aqui como noivo é porque Jesus é o noivo da igreja e para ter uma mensagem cristocêntrica, aí faz essa aplicação. Me parece mais uma forçação do texto. Não, ele está apenas dizendo o que disse, que os céus proclamam e o sol nessa proclamação tem uma proclamação vigorosa, só isso que ele está dizendo. Ou seja, olhando para o céu, olhando para o sol, quantas coisas dependem do sol? A vida depende do sol. Você adoece se você não tomar um banho do sol. O que é que existe sem a luz do sol? A energia, tudo que o sol produz, são riquezas incontáveis. É que a gente não para pensar, mas se o sol não existisse, então é disso que está falando. Mas é claro que Deus criou o sol para falar de si. É claro que se você falar, Jesus é o sol da justiça, fazendo essa comparação, é claro que não está errado. Jesus é o sol da justiça. Mas aqui ele está falando do vigor com o qual o sol anuncia sem palavras
Quem é o seu Criador? É disso que ele está falando. Então, o sentido do salmista é que judeus e não judeus deveriam reconhecer a Deus, porque a luz da natureza não deixa dúvidas sobre o que de Deus se pode conhecer, tanto o seu eterno poder como a sua própria divindade. E quando Jesus viesse e a pregação do evangelho fosse proferida, todos deveriam estar preparados para ouvir, porque já aprendeu, já se acostumou a ouvir Deus pela criação. Agora está mais fácil ouvir Deus pela palavra, não iria ter dificuldade. Mas, entre outros textos, Romanos 10, 16 a 21, nos ensina que até judeus rejeitaram a palavra. Acompanhem a leitura. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, a pregação, pela pregação, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Aí ele usa o Salmo 19,4, ele diz assim: por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E ele segue explicando. Então ele citou aqui o Salmo 19, verso 4. E ele segue explicando. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, se Deus deveria ser ouvido por causa da criação, muito mais deve ser ouvido pela pregação. Um pecado que eu sinto na pele hoje, e que dá para ver, é as pessoas personalizarem a pregação. Pode ver que quando falta um argumento que querem proteger seus pecados, aí diz: essa é a opinião do pastor. E não é comigo não. É que personaliza e a gente termina perdendo de vista, mas a questão é espiritual. Se Deus usar um outro pregador no mesmo assunto, na mesma tonalidade, vai dizer isso sobre o outro pregador. Porque a pessoa quer escolher o que ela quer ouvir, ela quer adaptar tudo e deixar do jeitinho dela. É por isso que muitos hoje estão fazendo igual a restaurante. Estão preferindo selecionar um cardápio na internet. Eu quero ouvir isso aqui. Fulano de tal sobre perdão. Fulano de tal sobre amor, melhor dizendo. Aí é amor, aqui eu gostei. Fulano de tal sobre... É igual... Elas não aceitam a soberania de Deus de dizer bem assim: olha, é o seguinte, a vida comigo é debaixo de uma autoridade de conselhos, biblicamente instalados, eleitos, que vão se prostrar diante da palavra, sem medo de ninguém, doa quem doer, e vão fazer minha vontade, e os que são meus vão se submeter, e o culto vai ser do meu jeito, e a disciplina vai ser do meu jeito, e tudo vai ser do meu jeito. Aí não quer esse pensamento: ah, eu poderia faltar ao culto. Você poderia? Quem é você? Eu poderia não ouvir o pastor, o pregador, mas não é o pregador. É o Deus que fala por meio do pregador. Então você está visualizando como o mundo vê. E está personalizando a pregação para poder se sentir confortado naquela desculpa sua de proteger seu pecado. Mas o que na verdade está acontecendo é dureza de coração, a rebelião. O trono do seu coração está ocupado por outro. É isso que está acontecendo. Então não há desculpa para a incredulidade. Deixa eu passar rapidamente esse Romanos 10 dentro do Salmo 19. Ele começa dizendo que a fé vem pelo ouvir, mas mostra que nem todo ouvir produz fé. Nem todo ouvir produz fé. Então a pregação é o instrumento, mas Deus é o agente. No verso 18 ele mostra que Deus usou a criação e os pregadores.
Então não há desculpa de falta de aviso para a incredulidade. Deus usou a criação, mas também usou pregadores. No verso 19 ele fala de ciúmes, quando aqueles que se consideravam donos de Deus, os judeus da época, se tornam complacentes e rebeldes. Então Deus chama os improváveis, que são os não judeus, que não tinham a palavra, que não tinham nenhuma estrutura cultural para crer, Deus chama esses. E o objetivo de Deus, ao abençoar os de fora, é despertar nos primeiros chamados um desejo de retorno e arrependimento. É o que diz Paulo no seu argumento completo. Então veja a misericórdia de Deus. Sabe por que nós brasileiros estamos convertidos hoje? Porque Deus quer pegar os primeiros chamados e alcançá-los também. Ouçam a Cristo. No verso 20 ele fala que fui achado pelos que não me procuravam, ensinando que os gentios não estavam procurando por Deus, eles estavam perdidos em sua idolatria. E se eles encontraram a Deus, foi porque Deus tomou a iniciativa de se revelar. E isso derruba, irmãos, qualquer ideia de que o homem inicia a busca por Deus por mérito próprio. Não inicia. É Deus quem começa. E ensina que a salvação é gratuita. Porque se você não procurava Deus. E no verso 21 ele fala de umas mãos estendidas a um povo rebelde e contradizente. E aqui nos ensina sobre a mansidão e paciência de Deus. Deus não apenas chama, mas até implora, vamos dizer assim, e espera com bondade. A rejeição de Israel, portanto, não é por falta do amor de Deus, mas por pura teimosia e contradição do coração humano. E aqui já ficam algumas lições para nós. Não desanime na evangelização. Assim como Paulo e Isaías, você também pode falar de Jesus e não ser ouvido. Não foi só você que... Não é só você que não é ouvido. É por isso que eu estou há 10 anos nessa dependência e não desanimo. É a graça. Porque eu sei que o meu papel não é converter, porque eu não tenho poder para isso, irmão. Quem tem esse poder é Cristo, né? Mas o meu papel é ensinar, é falar. Pai e mãe, não desistam de evangelizar seus filhos. O maior amor que um pai e uma mãe podem demonstrar por um filho é apresentá-lo a Jesus todos os dias. Por que adianta seu filho ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em contrapartida, o maior ódio é não se importar com a salvação eterna. Esse é o maior objetivo. Então não desanime, irmãos. O resultado da pregação pertence a Deus. Nossa parte é ser a voz que clama. E não, eu já ia adiantar para o próximo, mas deixa eu retomar isso aqui. Não seja incrédulo na visão disso, usando a própria Bíblia, porque esse é um outro problema que eu vejo acontecer. Qual? A gente pensa assim, Deus não precisa de nada nem de ninguém. Essa é uma verdade bíblica. Aí com isso a gente diz, então não precisa fazer nada. Essa não é uma verdade bíblica. O Deus que não precisa de nada nem de ninguém, criou a terra e a estruturou na seguinte condição: ela vai produzir se você plantar. Então, se você tiver um terreno e quiser colher milho e não plantar nada, não vai nascer um pé de milho lá, certo? Então, da mesma forma, se você quer filho, crente, é claro que vai passar por toda a luta que você conhece e sabe que é, além de educar para Cristo é uma luta. E você vai ter que participar com ele da luta, porque daqui a pouco ele entende, aí ele vai falar para alguém o que a palavra de Deus diz, e aí começa os pais agora, na hora da colheita, a ficar com medo. Não fale isso não, porque o Estado pode denunciar a gente. Vê que problema. Como fez uma criança lá em Sergipe, na cidade de onde eu vim, parente da Dalila. Chegou na escola e então me falar e contradizer o professor e não sei o que, e os pais ficaram com medo, porque o menino estava lá, crente, firme, e o que aprendeu, ensinou. E isso virou um reboliço na escola. Até que o pastor ficou sabendo, e aí repreendeu os pais. Não faça isso de jeito nenhum, Deus está usando o menino. Deixa o menino falar, mas pastor, virou um reboliço, é assim mesmo, você acha que a luz vai, porventura, deixar as trevas confortáveis? É luz.
Ela tem o poder de expulsar as trevas naturalmente. Essa é a sua natureza. Luz, ela brilha e as trevas fogem. É assim. Mas não impeça o menino de falar. Então você não acha que o outro vai se converter magicamente. Não seja assim. Não use a soberania de Deus para isso. O Deus que é soberano disse que Ele escolheu que a fé só vem pela pregação. Se ela vem pela pregação, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou em obediência a Deus, dependendo totalmente da ação do Espírito em nossos corações, para que haja fé, para que nasça fé, para que Ele opere a fé. Isso não é mágica, é a maneira como Deus escolheu trabalhar, e eu tenho que crer nisso, porque é a verdade de Deus. Segundo, irmãos, isso é muito importante também, cuidado com a familiaridade religiosa. Vou começar lá em casa. Eu sou filho de pastor, eu sou esposa de pastor. Sem Cristo, eu lamento dizer que estão perdidos. Se não tiverem a Cristo, não muda nada ser esposa de pastor. Mesma coisa, meus queridos irmãos presbíteros, esposas, filhos, não muda nada. Absolutamente nada. Diácono, nada, não muda. Isso é importante para pensar, porque muitos crescem na igreja, e aqui a lição de Deus sobre o ciúme que Ele colocou em Israel, convertendo quem não era do meio, para poder dar uma lição em quem era, e a rebeldia deles é um alerta. Não deixe que a proximidade com as coisas de Deus te torne insensível. Torne o teu coração insensível para as coisas sagradas. Eu já vi muitos chegarem no meio da igreja e quando começaram a aprender sobre a fé, sobre tudo que a palavra de Deus diz, ficaram encantados e eram amigos de alguém da igreja, eram parentes, um marido, uma esposa que se converteu, depois da esposa, depois do marido, era alguém ligado a alguém da igreja, e aí caminharam e ficaram, meu Deus, como eu era cego. Estou falando do que se converteu. Como eu era cego, isso aqui é maravilhoso, eu não posso perder o culto, eu não posso perder a ceia, eu não posso perder nada, eu vou para tudo, Deus me deu salvação e vida eterna, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, e aí olha para o amigo, ou para o marido, ou para a esposa, ou para alguém, ele já era crente, já andava, ele não está vendo isso como eu estou vendo, não? E começa a avaliar o outro, peraí, tem alguma coisa estranha, por que eu estou encantado e o outro não está? Porque o outro que nasceu no meio se acostumou de tal forma que fez como Israel. Pouco importa. Não faz muito tempo, eu ouvi uma avaliação sobre os presbiterianos em comparação com outros, que dizia bem assim, os presbiterianos no Brasil se acostumaram tanto com as doutrinas que tem, que quem de fora chega e vê, eu estava em tal igreja e agora eu conheci a doutrina tal e tal e tal, em harmonia, isso aqui é maravilhoso. E o presbiteriano, eu já sabia. Tipo assim, eu não acho tão impressionante assim, você é porque chegou agora, você é um novinho convertido, e despreza isso. Cuidado com isso. Veja que Jesus, o dono da igreja, repreendeu uma de suas igrejas porque abandonou o primeiro amor. Cadê o encanto? Perdeu, não tem mais, se acostumou. Irmãos, cuidado com isso. E por último, a humildade na fé. Se você crê hoje, lembre-se do versículo 20. Foi Ele quem te achou quando você não buscava. E isso elimina toda a soberba espiritual. Mas a natureza não ensina a vontade moral de Deus. Então eu vou ser mais rápido no segundo ponto, porque eu até já adiantei assunto dele aqui. Você tem a voz da Escritura, né? O Deus que se faz ouvir. E Davi muda então aqui o foco do céu para o livro, para a palavra de Deus, escrita e encarnada, e ele usa 6 nomes para a Bíblia: lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos.
Mostrando que a Bíblia não é, irmãos, um conselho para ser discutido. Vamos discutir aqui se é melhor isso ou se não é. Não, aqui não é um conselho para isso. É um decreto para ser vivido. Aqui não é uma pergunta para você dizer se aceita ou não tal forma. Aqui é uma ordem de Deus. Toda a Escritura é uma ordem de Deus para você. A evidência de conversão é quando você se submete e obedece. Essa é uma outra questão importante, porque nós temos visto hoje a discussão do seguinte: olha, a maneira de viver tal coisa, de interpretar tal coisa, dessa igreja é uma, daquela igreja é outra. E a pessoa usa isso para viver no erro. O dia do Senhor não é um dia para ser guardado assim. Veja que o outro pastor não ensina isso, a outra igreja não ensina isso, outra denominação não é assim. Mas quem disse que a Bíblia é assim? Então só nós estamos certos? Não, só a Escritura está certa. E se só ela está certa e alguém foge desse padrão dela, não importa quem, você vai seguindo os outros. Perde a Bíblia de referência e vai seguindo os outros. Aí você vê onde vai dar isso. Se o quarto mandamento não fosse válido, ele não estaria lá, numa lei formada por 10, não é isso? Agora, seja fiel e vai exaurir o sentido disso. Você acha que é um mandamento de enfeite? Não é para guardar não. Guardar é eu fazer o que eu quero, ou o que a cultura quer, ou o que os outros fazem. É mesmo? Lembre da porta larga. Essas perguntinhas são muito perniciosas. Essas colocaçõezinhas isoladas são muito maliciosas. Como elas escondem tanta arrogância e pecado. Mas nem todo mundo faz. Só nós estamos certos. Aí você raciocina logicamente. O orgulhoso seria o que está exigindo sozinho uma coisa que ninguém faz. Esse seria o orgulhoso. É mesmo? Observe o que Josué disse. Se ninguém faz, eu e minha casa serviremos ao Senhor sozinho. E os profetas, a Bíblia mostra que os profetas foram vozes solitárias, era sozinho mesmo. E o dilúvio, você está entendendo o quê? Só Noé estava certo? Estava. Viu? Só era Noé que estava certo. As igrejas todas da época, todas as denominações, com todas as suas agendas, cultura e liturgia, tudo subjugado, só Noé e sua família. Por quê? Porque só eles estavam de acordo com a palavra. Então não fique olhando para os outros, não faça dos outros a sua Bíblia. Não faça dos outros a sua Bíblia. Quebre o orgulho, se renda a Cristo hoje, não vá para depois. Você pode não viver amanhã. Verso 7, parte A, Davi usa esses 6 termos com a Bíblia para mostrar a riqueza da revelação. Esse é o seu objetivo. E ao dizer que a lei é perfeita, ensina que enquanto o conhecimento que vem da natureza pode nos deixar confusos ou sem direção moral clara, a palavra de Deus é completa e tem o poder de converter, restaurar a alma. Ela não apenas então instrui a mente, ela te renova o teu ser. No 7b ele diz que dá sabedoria aos simples. Simples aqui são humildes no padrão bíblico de humildade. Humilde não é aquele que é pobre, broco, abestalhado, nada disso. Humilde é a pessoa que a graça fez responder com fé e obediência, arrependimento. Humilde é isso. É o que não é orgulhoso no convite da graça, na apresentação da pessoa de Cristo como único e suficiente Salvador. Ele não é orgulhoso, ele não resiste. Isso é humilde. Então a Escritura é a escola dos humildes. Aqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos não podem aprender a palavra de Deus. Claro, tudo que ele vai ler na Bíblia, ele vai ler com a opinião dele. Eu não acho que isso é assim. E hoje eu estou vendo até pastores usarem de artifício, já vi até pastores presbiterianos, absurdamente, eles vão prestar contas a Deus, absurdamente usarem a retórica, a habilidade de esticar o texto e fazer o texto dizer o que ele não está dizendo. Eu fico indignado com isso, porque o leigo não vai saber perceber. Por isso faz todo sentido as palavras de Paulo, né? Quando Paulo disse assim: eu sei que depois da minha partida surgirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E eu vejo isso muito hoje. Eu vejo tantos leigos
e eu tento alertá-los, e às vezes me sinto tão impotente. Gente, vocês estão se deixando levar pelo engano, vocês não estão vendo engano? De várias formas. Não ache que a pessoa, para enganar, ela chega com a cara de quem vai te matar, que ela não vai. Ela chega com um jeitinho bem educado, atencioso, meigo, sabe? Está mostrando e usando a palavra. Cuidado com isso. Para agradar, quer agradar a tudo e a todos. Mas você vê aqui, a palavra é clara e eficaz apenas para aqueles que reconhecem sua necessidade de ensino e se tornam humildes diante da autoridade divina. Versos 8 e 9 aqui, ela fala que alegram os corações, alegram o coração e são puros esses mandamentos. E nos ensina com isso que a verdadeira paz da consciência não vem de seguir nossos próprios desejos, mas da obediência a Deus. A lei não é um fardo pesado para o crente, não é, mas é uma alegria da obediência a Deus. A lei é uma fonte de deleite, pois o temor do Senhor, descrito aqui, é uma adoração sincera que faz crescer na pureza. O verso 10 compara a lei ao ouro fino, na verdade diz que é mais valiosa do que o ouro fino e o mel, é mais doce do que o mel, é mais valiosa do que o ouro, nos ensinando que se não desejamos a palavra de Deus mais do que as riquezas, não compreendemos sua utilidade. Então devemos sentir o sabor, por dizer assim, da doçura divina na palavra, que é a única coisa capaz de satisfazer a alma verdadeiramente. E por fim, no verso 11 diz que a lei serve para advertir o seu servo, por ela se admoeste o seu servo, foi o que diz o texto. Ou seja, a lei tem um papel pedagógico, ela nos mostra onde estamos errados e nos mantém no caminho. E a grande recompensa em guardar os mandamentos significa não que mereçamos algo por nossas obras, mas como eu disse mais cedo na EBD, Deus, por sua bondade e graça, decidiu recompensar a obediência que a graça produz. É Deus que recompensa por sua graça. Então, irmãos, isso tudo precisa ser visto à luz dos nossos dias. Hoje nós estamos na era pós-verdade, ou seja, cada um tem a sua verdade. Mas o Salmo 19 diz que o mandamento do Senhor é fiel. Então não é a sua verdade que é imutável, é o mandamento que é fiel. No mundo das, como é que chama hoje? Fake news. No mundo das fake news, a palavra de Deus é a única âncora que não arrasta no fundo do mar, que deixa o teu navio seguro. A lei de Deus, irmãos, é como um GPS para o carro. Se você ignorar a rota, o GPS não vai ficar ofendido, mas você vai ficar perdido. Você vai se perder. Você esqueceu, está perdido, né? A diferença é que a lei não apenas recalcula a rota, ela te renova espiritualmente. Essa é a diferença. E aí, irmãos, vem uma questão que eu julgo principal. A lei, diz Paulo, nos serviu de aio, ou seja, de instrutor de criança. Aquele instrutor que pega pela mão e quando vai ensinar, ensina caminhando com a pessoa segurando pela mão. A lei nos serviu de aio. Só para resumir essa ideia, o que significa? Ele diz que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. É como se a lei, falando para você, ela dissesse assim: olha, eu vou ser bem franco com você. Você é a pior pessoa do mundo. Ah, mas Paulo disse isso. Ele também era a pior pessoa do mundo. Não, então o que significa? Que todos nós... exatamente, vocês são todos as piores pessoas do mundo. Não é possível, E só Jesus é o Filho de Deus perfeitíssimo. O nível de maldade de vocês, nem vocês conseguem calcular. Tal é a maldade de vocês. É como se a lei estivesse dizendo isso. E ela dissesse: olha, vocês precisam de Jesus. Ah, não, mas eu quero que você me salve. Não, eu estou aqui não para salvar vocês.
nesse sentido. A minha maneira de salvar vocês é apresentar o Salvador. Mas você é má. Não, não sou má não. Eu sou santa, justa e boa. Agora, eu, por ser boa, tenho que fazer o que eu estou fazendo agora. Por isso que você está interpretando que eu sou mau, porque você é mau. Agora, quem te salva é Jesus. O meu papel nessa salvação é mostrar quem é o que cumpriu a mim, de um nível de bondade que você também não pode medir. Como Deus é digno. E você precisa dele, desse Salvador. Vá para ele, creia nele. E o Espírito, enquanto a lei está falando isso, ele vai lá e aplica a fé. É mais ou menos isso aqui que acontece com a lei. É como ela tivesse, Paulo está dizendo isso, é como se ela tivesse feito esse papel. E aí, quando a pessoa não concluiu o raciocínio, veja bem, quando a pessoa se converte e vai para Cristo, porque o próprio Cristo o salvou, o Espírito aplicou a fé salvadora, ela responde positivamente com obediência, com fé, com arrependimento, com integridade, com louvor. Aí ela olha para a lei, entendi a mensagem que eu leio. Obrigado, você é maravilhosa. É o seguinte, agora eu preciso saber viver essa nova vida. É para isso mesmo que eu estou aqui. Vamos, segura na mão. Eu vou te ensinar a andar com Cristo e perseverar até o fim. Você vai viver essa nova vida. Você entendeu como é a relação da lei conosco? Então, como disse alguém, a lei nos envia o Evangelho para sermos justificados e o Evangelho nos envia a lei para sermos governados. Cristo é a lei encarnada. Ele cumpriu a lei. Ele é a sabedoria de Deus feita carne. E por último, você tem então como resposta a voz do coração, que é o arrependimento e a busca por integridade diante do Redentor. Isso significa, irmãos, que ninguém conhece a sujeira da própria casa até que a luz do sol entre pela janela. E a luz da palavra revela nossos erros ocultos. Vocês viram aí nos versos finais? Também da soberba guarda o teu servo. Não, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Leia comigo a segunda parte. Absolve-me das que me são ocultas. Você é incapaz até de conhecer todos os seus pecados. Você tem faltas ocultas que você tenta ocultar dos outros, e às vezes no processo de auto-engano você até se esquece, mas você tem faltas ocultas que você nem soube se examinar. Deu um jeitinho aqui, justificou ali, acha que não tem, acha que não é daquele jeito, não estuda a Bíblia como deve, não prioriza a palavra. Aí você não consegue enxergar que você é orgulhoso e não consegue admitir. Então a palavra revela nossos erros ocultos. E cuidado com o pecado, até o pecado oculto, porque o pecado que você estima hoje será o carrasco que te condenará amanhã. Cuidado, o pecado não é seu amigo. O pecado oculto, usando uma linguagem mais moderna, tecnológica, irmãs aí dos smartphones, é como um vírus silencioso no seu smartphone. Ele não trava o sistema de imediato, mas rouba seus dados e corrói toda a sua privacidade por meses. É assim o pecado. E se for continuar com a linguagem moderna, somente o antivírus do Espírito Santo pode detectar o que em nós está errado e o que nós mesmo não conseguimos ver. Só ele pode detectar e tratar. Estou chamando o Espírito de antivírus, não, é apenas comparando a linguagem, né? Então, Davi termina aqui chamando Deus de minha rocha e meu redentor. E aqui eu já vou adiantando, já estou preparando e adiantando para a ceia, porque nós vamos participar da ceia. E é importante essa palavra aqui que Davi usa. A palavra em hebraico é Goel, e que foi traduzida como redentor, que é um parente que paga a dívida
do escravo, um parente. Olha como Jesus é apresentado como um parente que pagou a dívida do parente escravo. Ele nem te considera um estranho, ele está te tratando como um parente dele. Ele vai te comprar como se você fosse um parente dele, mas que está escravizado. E ele vai te comprar. E ele pagou com o seu sangue, com o sangue que não poderíamos pagar com obras. Por isso ele pagou com sangue. Então, irmãos, pare de escolher, paremos nós, eu me incluo nisso, de escolher as telas no lugar da criação. Quanta riqueza nós perdemos de olhar para a criação, de sair. Eu outra vez vi uma autora dizendo em seu livro: e onde você está? Dá uma volta ao seu redor e veja quantas coisas você não conhece, de plantas, de flores, de insetos, de pássaros. Para prestar atenção. E a gente não para. Não para. A gente às vezes vive numa aceleração pecaminosa, semelhante ao ansioso, pecaminosamente ansioso. Você já viu como é o estilo do pecaminosamente ansioso? Ele é uma pessoa que nunca consegue viver o momento. Às vezes o momento está perfeito, mas ele não consegue viver. Ele sempre perde o momento presente. Ontem a gente foi saborear algo, e aí tinha uma das crianças que pegava um e estava de olho no outro, pegava um e de olho no outro. Eu posso pegar o outro? Eu posso pegar o outro? E acelerar porque queria ter a garantia do outro. Eu tive que conversar, eu disse: olha, você já percebeu que você não está desfrutando do que está na sua mão? Porque o seu olhar está para o outro. Calma, saboreia esse. Mas se não der para pegar outro, não pega, mas saboreia esse. Você engole acelerar porque quer o outro, aí você nem a saborear esse nem o outro. Fica nisso, porque quando você estiver com o outro, vai olhar para o outro. E a gente está fazendo isso com a criação. A gente não saboreia Deus, porque a mente está em outro lugar, acelerado. Então reaprenda a ver a glória de Deus na rotina. A criação deve gerar adoração, não apenas selfie. Olha, eu estou aqui na praia, mas perdeu a praia, perdeu a paz, porque o coração está em outro lugar. Viva cada dia. Como disse o presbítero hoje, essa semana: baixa cada dia, presbítero daqui, não lembro qual dos três, baixa cada dia o seu mal. Baixa cada dia o seu mal. Segundo, trate a Bíblia mais do que o valor do ouro e mais do que o sabor do mel. Estou falando mel, mas eu não sei se mel é a melhor coisa para você, então mais do que o que você mais gosta. Para o Glauco é o sorvete. Aí, ó. Irmão, trate a Bíblia com mais valor do que qualquer coisa. Se você prefere um like no Instagram, no Facebook, ou seja lá onde for, ou a doçura do mel no lugar da palavra, você não está diferente do mundo em nada. Eu prefiro mais um like aqui. Eu prefiro, meu irmão, não queira ser conhecido, queira que Cristo cresça, seja conhecido. Sabe? Não se importa não com o que os outros vão dizer, ou deixar de dizer, ou opinar, ou deixar de opinar. Fique preocupado com Deus. Fique preocupado com Cristo. Uma das primeiras frases que eu disse, eu estava lembrando essa semana aqui na igreja quando cheguei, eu vou repeti-la aqui. Nós não estamos aqui para servir ao conselho da igreja local, servir ao presbitério, servir ao sínodo, ao Supremo Concílio. Não, nós estamos para servir a Deus. Enquanto eles forem fiéis a Deus, a gente anda juntos. Eu tive que dizer isso a um colega essa semana. Enquanto tiverem as Escrituras, naquilo que tiver a gente anda, naquilo que não a gente protege. Entra com recurso e tal, não vai caminhar junto.
porque eu estou aqui não é para servir a homens. Isso tem que ficar claro. É para servir a Deus. E as consequências? Bom, pior é ser rejeitado por Deus. E essa tem que ser a sua preocupação. Não queira ser rejeitado por Deus. A Bíblia deve ser o prato principal, não o tempero. Não um detalhe que você escolhe deixar. Por último, fuja da soberba. O verso 13 avisa que os pecados insolentes, arrogantes, são rejeitados por Deus, esses que são assim. Então não brinque com o Cristo, com o Cristo que morreu para destruir. Não brinque com isso. Cristo morreu para destruir a soberba, não brinque com a soberba. Cristo morreu para destruir o pecado, não brinque com o pecado. Cristo morreu para destruir os insolentes, os presunçosos, os petulantes. Então não brinque com isso. Não brinque com isso. Ao final da oração, a oração final de Davi, o desejo de que suas palavras e pensamentos sejam agradáveis. E nós temos dominicalmente repetido isso, né? Ou seja, sejam aceitáveis como um sacrifício. O sacrifício de Jesus, aí ele está orando assim, que elas sejam aceitáveis como sacrifício. É assim que Davi está orando. E sabe por que suas orações podem ser hoje aceitas? Não porque você é bom, mas porque o seu parente próximo pagou por você. Ele é o seu redentor e ele é perfeito. E nós vimos na meditação, na reunião de oração, que o Deus que nos salvou se comprometeu em não nos condenar. E ele chega, nesse caso, a dizer o seguinte: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se é Deus quem o justifica, quem condenará? Nem Deus, porque ele justificou. Como é que ele vai condenar quem ele justificou? Então vou viver no pecado. Então, você não entendeu nada. Aí vai recomeçar a pregação de novo, porque você não entendeu absolutamente nada. Não é isso. Mas se Deus te justificou, você está salvo. Não há mais mudança. Você é dele. Então, que você viva assim, como Davi, e que a luz do sol te lembre da majestade de Cristo, que a luz da palavra te leve ao arrependimento de Cristo, e que a graça de Cristo faça de você uma nova criatura, para que o seu coração responda para Deus com fé, sem a qual é impossível agradá-lo. Agora deixa eu perguntar para você, para a gente encerrar. Você consegue ouvir a Deus dizendo que Cristo é o Redentor que nos levanta e a rocha que nos sustenta? Você ouviu a palavra de Deus agora? Ouviu com obediência e fé? E Deus se agrada da sua resposta? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, louvamos a Ti, exaltamos o Teu nome, Te adoramos por Tua palavra bendita, santa. Como é bom, ó Pai, estarmos diante do Senhor. Agradecemos a Ti por Tua salvação, por todo o cuidado do Senhor conosco, por nos falar sobre ela, sobre a Tua salvação, por usar tantos dos Teus servos no passado, no presente, por prover a igreja de mensageiros fiéis, ainda que muitas estejam em juízo e tenham seus falsos mensageiros, ou outras estejam sendo disciplinadas assim, ou outras estejam sofrendo, mesmo sem merecerem, por provação do Senhor, ou outro motivo. Mas nós temos tido a bênção de termos a fiel mensagem do Senhor para o nosso coração. E mais uma vez o Senhor nos deu, apesar de não merecermos, Pai. E nós agradecemos a Ti por falar conosco pela criação, por falar conosco pela mensagem, pela palavra, pela escritura e pela pregação fiel, e por nos trazer a fé e as demais graças que acompanham essa fé,
para que em arrependimento e em obediência sejamos agradáveis a Ti, que constantemente estejamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, louvando o Teu nome como resposta da graça que nos alcançou. Amém. Vamos de pé cantar o Salmo 131 e a gente passa para a ceia.